Irmãos, nós vamos agora a esse maravilhoso momento de encontro com a palavra de Deus. Não existe momento mais sublime, mais precioso, que o momento em que o Senhor fala conosco, se revela a nós. Isso se dá de maneira ordinária pela sua palavra. E nessa manhã nós vamos nos aproximar da palavra de Deus para ouvi-lo, como quem tem um encontro com o Senhor, como quem experimenta a verdade dele para transformar o nosso coração. E eu quero que você faça isso nessa manhã de maneira consciente, intencional. Você não veio aqui para me ouvir, e como tantas vezes eu digo, se fosse isso também não teria vindo. Nós viemos aqui porque nós cremos que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor fala conosco, que nós precisamos de ouvi-lo, que nós precisamos de responder a isso que nós ouvimos. E é com esse coração que nós nos aproximamos da sua palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia já no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 4 ao versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia e prepara o seu coração para essa leitura, quero conduzir você a uma breve reflexão. Quando nós consideramos que algumas vezes na vida nós nos colocamos a buscar algumas coisas com intensidade, com planejamento. Nós trabalhamos para isso, nós desejamos experimentar isso que procuramos. E de repente, depois de tanto trabalho, depois de tanto preparo, nós alcançamos. E quando nós alcançamos isso que procurávamos, nós não sabemos o que fazer mais. Afinal, nós já passamos tanto tempo da nossa vida em busca disso. E o que é que nós fazemos agora? Essa experiência, ela é uma experiência humana tão comum, ela passa por aquele processo que é comum às experiências comuns do nosso tempo. Ela é cristalizada em memes. É um daqueles memes que dizem: eu nunca cheguei nessa parte. É o que você está procurando, 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 mas quando chega, e agora? Isso acontece, por exemplo, com pessoas que passam anos pensando a respeito do diploma que vão receber. Eu vou estudar, vou fazer as provas. Eu vou fazer os trabalhos. Eu vou me relacionar com as pessoas aqui nesse ambiente. E de repente você forma. E agora? Acabou. Qual é o sentido e onde está o sentido depois de tanto ter se dedicado? Algumas vezes não é o diploma, é a aposentadoria. Algumas vezes é o casamento. Outras vezes é um filho. Irmãos, o cachorro corre feito um louco atrás do carro. Mas você sabe que o cachorro nunca pensou que ele vai fazer no dia que alcançar. E sabe qual que é a melhor coisa que o cachorro vai fazer no dia que ele alcançar aquele carro que ele tanto busca? No máximo, na melhor das hipóteses, ele vai destruí-lo. E quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, nós estamos vendo um povo, o povo de Israel, que se coloca por 40 anos a buscar a promessa, a esperar a promessa, a caminhar rumo à promessa, e depois de tanto tempo, depois de tanta caminhada, depois de tanto esforço, eles finalmente nesse livro estão prestes a receber a promessa. E quando eles estão prestes a receber a promessa, o que nós vemos o Senhor fazer com esse povo? Nós vemos o Senhor prepará-lo para receber essa promessa, para que eles não fossem destruídos ao recebê-la, ou para que eles também não destruíssem a terra, mas soubessem desfrutar daquilo que é bom. Deus os está preparando para entrarem em Canaã, sem se tornarem cananeus. Como nós ouvimos na semana passada,
Deus não está só preparando uma terra para um povo, Ele está preparando um povo para a terra. E assim, o Senhor os ensina a ouvi-lo, a amá-lo e a depender dele. E hoje, irmãos, eu e você, precisamos nos achegar diante dessa palavra, sabendo que nós também estamos em uma peregrinação, olhando para o horizonte das promessas do Senhor. Mas, muitas vezes nós ainda não estamos preparados para recebê-las. Porque nós precisamos ouvir, nós precisamos amar, nós precisamos depender dele. E assim, com essa consciência da nossa necessidade de aprendizado, de formação do nosso coração diante do Senhor, para recebermos as promessas que Ele tem para nós, nós vamos nos aproximar dessa passagem com sede, com humildade, com desejo profundo de que o Senhor fale conosco. E quando lemos essa palavra em Deuteronômio 6, 4 a 15, nós encontramos o Senhor dizendo o seguinte, através de Moisés ao seu povo: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que daria a vocês uma terra com grande e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça que Ele fale com você. Que Ele ministre a sua verdade ao seu coração. Senhor, nós nos achegamos diante da Tua presença nessa manhã, necessitados profundamente de um encontro com a Tua verdade que nos transforme. Nós reconhecemos, Pai, que não temos boas obras para Te oferecer, que nos conquiste qualquer coisa. Mas nós achamos diante do Senhor graça, achamos diante do Senhor verdade, achamos diante do Senhor cuidado e amor. Eu peço que nessa manhã, Pai, nosso coração possa ter um encontro com o Senhor diante da pregação da Tua palavra. E as nossas vidas possam ser transformadas por essa verdade.
Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós percebemos uma coisa importante. Percebemos, e essa passagem deixa claro, que o povo de Deus enfrenta pressões que não são apenas pressões externas e culturais, mas existem pressões internas, pressões das suas paixões, pressões do seu coração que ameaçam o seu desfrute das promessas que o Senhor faz. E essa palavra, que foi escrita há milhares de anos, ela ecoa sobre nós ainda hoje. E ela nos confronta ainda hoje. E a pergunta então é: como? Como essa palavra nos confronta? E a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, antes de entender o que Deus está dizendo para o povo, a primeira coisa que você e eu precisamos é de escutá-lo. E nisso nós já somos confrontados. Existe algo que um teólogo importante no meio reformado, chamado Michael Horton, vai identificar como o paradigma de conhecimento da filosofia moderna. Uau, que complicado! Não se espante com essas palavras. O raciocínio, na verdade, é bastante simples. O que o Horton quer dizer é que a nossa sociedade, você e eu, conhecemos as coisas primordialmente através da visão. Esse é o paradigma do ver. E ao fazer isso, nós somos moldados. Moldados pelo quê? Moldados pelos nossos olhos. E o que os olhos fazem? Os olhos dominam sobre o que é visto. Os olhos dissecam. Os olhos examinam. Os olhos tornam aquele que vê senhor sobre aquilo que é visto. Os olhos nos moldam em uma autoconfiança. O indivíduo moldado pelos olhos é o indivíduo que pensa que conhece a Deus apenas se for possível a ele subir ao céu para espiá-lo. Esse é o indivíduo moldado pelos olhos, é o indivíduo feito Tomé, que diz: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. 8 dias depois de Tomé dizer estas palavras, Tomé tem um encontro, onde antes mesmo dele ver ou tocar, Tomé ouve as palavras que o Senhor falou no meio deles, quando se coloca em meio aos discípulos e diz: que a paz esteja com vocês. Naquele dia, Tomé é confrontado com uma realidade que se impõe a ele. E esse é o paradigma das Escrituras. Não o paradigma do ver, dos olhos, mas o paradigma do ouvido. O modelo bíblico do conhecimento não nos oferece Deus como um objeto passivo a ser descoberto, mas como um agente soberano que invade a nossa realidade e que se revela ao falar conosco. Esse é o paradigma do ouvir. O ouvido é diferente dos olhos. Os olhos dizem: eu vejo. O ouvido faz o que Eli disse ao jovem Samuel. Quando o jovem Samuel escutava a voz o chamar, Eli vai dizer a Samuel como ele deveria responder, isto é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É por isso que Lutero vai escrever: se você perguntar a um cristão qual é a obra pela qual ele se torna digno do nome cristão, ele não será capaz de dar absolutamente nenhuma outra resposta senão que é ouvir a palavra de Deus, isto é, a fé.
Portanto, só os ouvidos são órgão de um homem crente, pois ele é justificado e declarado como sendo cristão, não por causa das obras de qualquer um de seus membros, mas por causa da fé, que vem pelo ouvir. A nossa cultura, ela é confrontada pela passagem que nós meditamos hoje. Esse texto central na formação de Israel não começa dizendo: veja, Israel, julgue, Israel. Não. Ele diz: escute, Israel. Israel não descobre Deus. Israel não domina sobre Deus. Israel não entende Deus. Israel é achado por Deus, governado por Deus, recebe Deus. É aos ouvidos de Israel que o Senhor se revela. Essa passagem é conhecida como Shema. Essa é a palavra hebraica para ouvir. Aqui, no entanto, ouvir não é a mera percepção de ondas sonoras. Ouvir é um ato de convocação, de uma resposta. E essa resposta é uma resposta de obediência. Veja, se você tem um filho e você diz ao seu filho: ouça bem o que eu estou te dizendo. O que é que você espera? Obediência. E o que é que o Senhor está esperando de Israel quando diz: escuta, Israel? Deus os está convocando a uma resposta. Essa resposta é de obediência. Mas a que exatamente essas palavras nos convocam? Essas palavras convocam o povo de Deus a ouvi-lo, a amá-lo e a depender dele. Cada uma dessas convocações também confronta aos nossos corações. E nós precisamos responder a esses chamados. E nós precisamos discernir os confrontos que vêm dos chamados que Deus está fazendo ao seu povo diante dessa passagem. E por isso, o primeiro ponto, ou a primeira convocação, que eu quero que você ouça nessa manhã, é exatamente a convocação a ouvir. E nós vemos essa convocação nos versículos 4 a 5. O que diz o versículo 4? Quem está fazendo o devocional da igreja? Levante a mão. Muito bem, vocês estão memorizando o verso? Tem que memorizar. Se você está fazendo, você já memorizou o versículo 4. E o que diz o versículo 4? Escute, Israel. Diga comigo. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é o que diz Deuteronômio 6, 4. Mas o que isso significa? A princípio, pode parecer que o foco aqui está no fato de que Deus é Senhor. Isso salta aos nossos olhos. E essa é de fato uma palavra importante. Mas o que está sendo revelado de Deus aqui não é meramente que Ele é Senhor. Claro que é importante que Ele é Senhor. Mas o texto, na sua língua original, no hebraico, vai dizer assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Israel. Adonai. O que é Adonai? Adonai é Senhor. Mas quando nós lemos Adonai nessa passagem, é apenas como lemos sonoramente. A palavra que está escrita ali não é Adonai. A palavra que está escrita ali é Yahweh. É o nome pactual e pessoal de Deus. Assim, esse texto não está revelando qual é o nome de Deus. Esse não é o ponto desse texto. Antes ele está tratando Deus pelo seu nome, para revelar quem Deus é.
E quem Yahweh é? Quem Deus é? Yahweh é Errad. Deus é um. Mas não se engane, porque essa afirmação não é meramente quantitativa. O que está sendo afirmado aqui sobre Deus não é meramente numérico, mas é também qualitativo. Deus é supremo, Deus é único, Deus é um. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, porque Ele é um, porque Ele é único, porque Ele é supremo, Ele é inigualável. E essa é a resposta de amor. Essa verdade sobre quem Deus é convoca o povo a uma relação de exclusividade para com esse Deus, como que em um eco do primeiro mandamento, que diz: não tenha outros deuses diante de mim. Mandamento que eles acabaram de receber em Deuteronômio, no capítulo 5. Deus requer devoção integral e amor absoluto. E aqui está o problema para a nossa cultura pluralista: a exclusividade. Isso é um confronto para a nossa cultura pluralista. A exclusividade de Deus confronta. Veja, meus irmãos, onde eles estavam prestes a entrar? Em Canaã? Não é um problema para o cananeu mais um Deus. Ele já tem tantos. Mas o que é um problema para o cananeu? Um único Deus. O problema não é trazer mais um. O problema é derrubar todos os ídolos. Da mesma maneira, hoje, o problema não é você crer em Deus. O problema é crer somente nele. O nosso tempo não é um tempo que tem problema com a sua verdade ou com a sua, mas ele tem problema com a verdade. Leslie Newbigin, um importante autor, ele vai escrever o seguinte: para aqueles que compartilham o mundo multirreligioso, multicultural e multirracial de hoje, parece absurdo afirmar que em todas as pluralidades e relatividades infinitas das questões humanas haja um absoluto que deve servir de parâmetro para todas as demais coisas. O mundo não suporta a verdade. O Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Porque essa verdade é uma convocação a derrubarmos os ídolos dos nossos corações. E por isso, ela é uma verdade que ofende. Uma verdade difícil. Quantos amores, meus irmãos, concorrem com o amor exclusivo de Deus dentro do nosso coração. Mas o Senhor é Deus único e Ele deve ser amado com amor absoluto. Talvez diante disso, diante de tão grandiosidade a qual nós estamos sendo expostos pela palavra de Deus, você pense como isso é possível. Deus requer que nós o amemos de todo o coração, toda a alma, com toda a nossa força. Como isso é possível? E de fato, irmãos de Israel, não foi capaz de oferecê-lo esse amor, porque por gerações e gerações Israel andou com seu coração dividido. Mas logo antes de ser preso, essa resposta para nós se torna mais clara quando nós ouvimos as palavras que Jesus ora. Porque entre as suas palavras, últimas palavras antes do momento da crucificação, ele vai dizer: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, o amor
com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 26. Cristo ofereceu o amor absoluto que Israel não foi capaz de oferecer. E o amor de Cristo em nós nos resgata da nossa idolatria e nos direciona à exclusividade. E como que isso se parece? Ora, deixa eu te contar uma história verdadeira. No ano de 155 depois de Cristo, numa noite de sexta-feira, alguns homens da cavalaria e da guarda do Império Romano entraram em uma casa simples. E eles entraram ali sedentos por capturar aqueles que eles buscavam, como se ele fosse um grande criminoso, um bandido. E quem era esse homem? Era um homem que servia a Deus, que amava a Cristo, que vivia por ele. Assim, esses homens entram nessa casa. E quando eles entram, eles tomam um susto. O motivo do susto? Aquele homem tinha 86 anos. Era o velho senhor. Os soldados ficam se perguntando por que é que estão tão preocupados em prender um homem tão velho. E esse senhor os recebe naquela casa, dá a eles de comer e de beber e pede a eles um tempo para fazer uma oração. Os soldados concedem o tempo, já arrependidos de estarem ali. Esse homem ora e esses soldados tomam esse homem e o levam para o estádio. Ali no estádio ele deveria enfrentar ou as feras ou o fogo. Em uma sociedade tolerante o suficiente para acolher muitos deuses, aquele homem havia cometido um crime: adorar ao único Deus. Dentro do estádio, esse velho senhor foi levado ao procônsul. E o procônsul resolve oferecer àquele senhor um escape. E diz a ele: pensa na tua idade, jura pela fortuna de César, muda o teu modo de pensar e dize abaixo aos ateus. Os ateus, no caso, eram os cristãos, chamados assim porque eles se recusavam a prestar adoração aos falsos deuses do império. E por isso eram chamados ateus. Diante do apelo do procônsul, ironicamente, o santo homem estende o seu braço, aponta para aquela multidão no estádio e faz conforme lhe pediram, abaixo aos ateus. Denunciando assim, ironicamente, que ateus eram todos aqueles homens que não criam no único e verdadeiro Deus e Senhor. Ainda assim, insistiram com o homem. Jura, eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. A esse convite, e diante da ameaça das feras, o velho Policarpo respondeu as palavras que ecoam até hoje. Eu sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Os cananeus, os romanos e o pluralista moderno diriam a você com um sorriso no rosto: você pode amar a Deus, desde que você ame também o diabo. Para eles não há problema com isso. Mas aquele que escuta o que diz o Senhor não se engana. Deus requer um amor exclusivo. Deus requer um amor absoluto. E pouco depois, daquelas famosas palavras de Policarpo, porque ele não temeu as feras, acenderam uma pira. E diante das chamas, o próprio Policarpo se despiu
tirou o seu cinto, removeu os seus sapatos e caminhou em direção ao fogo. As testemunhas relataram que o fogo parecia não consumir o seu corpo. E por isso, eles enviaram um carrasco. O carrasco feriu, o seu sangue jorrou, apagou aquelas chamas. E Policarpo foi se encontrar com seu amado Senhor. Esse é o testemunho dos mártires. E isso nos leva à segunda convocação que nós vemos entre os versos 6 a 9. A convocação a amar. E você pode perguntar aqui para mim assim, mas pastor, não é o versículo 5 que fala de amor? Correto. Mas entre os versículos 6 a 9 nós percebemos como amar. Mas esses versículos não falam da lei, correto. Mas há uma íntima relação nas Escrituras entre a lei e o amor. Quando perguntaram a Jesus em Mateus 22, qual é o grande mandamento da lei? Ele responde o que lemos no versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio: o amor a Deus. Este é o grande mandamento. Lembre que Deus não está só preparando uma terra para o povo. Ele está preparando o quê? Um povo para a terra. Entre os versículos 6 e 9, nós vemos como um povo que ama, preserva a unidade na guarda da lei. O versículo 6 vai dizer: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Em seguida, Moisés vai dar uma série de instruções a respeito destas palavras. Por quê? Porque estas palavras, sem elas, o perigo não é nem que eles não tenham uma terra para o povo. O perigo é que eles não tenham um povo para a terra. Mas quando Moisés diz estas palavras, a que ele se refere? Ele se refere à lei, aos estatutos, aos juízos que ele está trazendo diante do povo. Assim, ele indica qual deve ser a relação do povo com a lei de Deus. No versículo 7, Moisés diz que as palavras que ele traz de Deus devem ser não só guardadas no coração, mas devem ser inculcadas nos filhos. As futuras gerações devem saber quem Deus é e responder em amor a esse Deus. Essas verdades, elas precisam ser repetidas, e repetidas, e repetidas, e repetidas, até elas entrarem dentro de nós, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. E não só isso, mas essas palavras devem ser faladas quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, elas devem ser faladas em todo tempo, em todo lugar. Moisés continua dizendo que elas devem ser amarradas como um sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Mais tarde, os judeus implementam uma prática a partir da interpretação literal dessa passagem, onde de fato eles produzem ali os filactérios, amarram partes da lei de Deus nos seus corpos. Porém, essa ordem aqui, sem dúvida, carrega um princípio de internalização da lei, que passa a andar com aquela pessoa, que passa a marcar o que essa pessoa é, e não só o que ela é, marca também o que ela faz. E por fim, ele diz: você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso marca uma representação identificável, pública, visível à comunidade, naquilo que eles edificam, no lugar que eles habitam, no lugar que os protege. Existe em todo esse trecho um aspecto de internalização e externalização da lei, que deve ser memorizada, transmitida, proclamada. Assim a lei de Deus deve ser tratada. Esses elementos e movimentos revelam que Deus
estava trazendo ao povo coesão. Deus estava trazendo ao povo forma, unidade, sendo a palavra de Deus o centro dessa coesão, o centro dessa unidade. Às vezes é muito claro para nós que sem terra não há promessa. E nós nos esquecemos que sem povo também não há. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos muito sobre chegar ao céu, mas pensamos muito pouco sobre quem irá para lá conosco. Nos importamos pouco com o povo de Deus e com a unidade do povo de Deus. O plano de Deus envolve um aspecto comunitário, coletivo, corporativo, que é completamente confrontador à nossa cultura individualista. Você tem responsabilidades diante do povo de Deus. E se você não tem andado em comunhão com o povo de Deus, se você não se submete às autoridades que Deus instituiu no seu povo, sejam autoridades da palavra ou daqueles que guardam a palavra, se você não presta conta, se você anda sozinho, como o André falou hoje na aula, de seu cristianismo é de home office, então você não entendeu o que é a formação do povo de Deus para a promessa. Qual o chamado do Senhor ao seu povo? E como que essa unidade é preservada? Ela é preservada pela palavra de Deus sendo memorizada, sendo transmitida e sendo proclamada. E isso é uma resposta de amor a Deus. Eu não prego isso a vocês por amor à imagem. Eu não digo a você que você precisa estar perto e conectado e junto do povo de Deus, porque eu me preocupo com as contas da IBAGE, com o quórum da IBAGE, com o estatuto da IBAGE. A IBAGE vai durar algum tempo e vai passar, mas a igreja do Senhor permanece, ela recebe as promessas do Senhor. Eu prego a você isso por amor a Deus. Porque nós precisamos parar de brincar de igrejinha. Às vezes nós lidamos com o cristianismo, com a nossa fé, com a palavra de Deus, como uma menina. Brinca que é mãe com a sua boneca. A estética até aparece, mas não existe realidade da responsabilidade. Você tem responsabilidades dentro do povo de Deus, de orar pelos seus irmãos, de ajudá-los na caminhada, de usar os dons que o Senhor lhe concedeu e irá cobrá-lo. Por isso, para edificar o povo de Deus. E como que eu sei tudo isso? Porque a palavra tem que ser memorizada, transmitida e proclamada. É verdade, porém, que mais uma vez Israel falha na guarda e na transmissão da lei. Após a morte de Josué, nós lemos em Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 12. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia o Senhor, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais. O povo de Israel é fragmentado por negligenciar a palavra de Deus. Eles não guardaram a lei de Deus como deveriam guardar. E dentro da nossa cultura e do nosso tempo, nós precisamos reconhecer o nosso individualismo, egoísmo e as nossas tendências à fragmentação.
a separação, a caminhar sozinho. Mesmo na igreja, nós estamos preocupados se a música é a que eu gosto ou que eu não gosto, se o horário é conveniente para mim ou se o horário não é conveniente para mim. Nós não queremos prestar contas, nós não queremos confessar pecados, nós não toleramos ser corrigidos e dizerem que nós podemos estar errados. Eu me sinto bem e, se me sinto bem, não preciso de ninguém. Não preciso que ninguém dê pitaco na minha vida e muito menos eu vou pensar se existe, porventura, algum irmão que precise de mim, já que eu não preciso deles. Irmãos, é difícil entender que não foi por isso que Cristo morreu? É difícil? É complicado demais? Porque às vezes eu sinto que eu fico aqui me repetindo, talvez com a expectativa de que o problema seja que tenham surdos. E talvez a linguagem tenha que ser de sinais. Mas a verdade está aqui. Cristo morreu por aquilo que ele orou ao Pai. Falando dessa unidade, ele orou: peço também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Israel foi chamado à unidade por meio da lei, e eles a negligenciaram, a descumpriram, se fragmentaram. Mas nós, meus irmãos, eu e você, Nemuel, eu e você, Felipe, eu e você, Jaqueline, eu e você, Esther, eu e você, Aaron, nós fomos chamados à unidade não por meio da lei, mas por meio de Cristo. A convocação de Deus ao amar é respondida na nossa união em torno do Cristo, que conhecemos por meio da sua palavra. O nosso amor se reflete em guardar, transmitir e proclamar o Evangelho. É por isso que Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se souberem bastante teologia. Não foi? Não! Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Uau! Difícil, mas maravilhoso. Isso nos leva à terceira e última convocação. A convocação a depender. Versículos 10 a 15. Ainda no espírito de preparar o povo para entrarem na terra, Moisés faz um grande alerta entre os versículos 10 a 15 dessa passagem. O grande perigo para o qual Moisés alerta é eles se esquecerem do Senhor quando tudo estiver bem. Que absurdo, né? Nunca aconteceu, certo? Se esquecerem do Senhor quando tudo está bem? Não, ninguém. Mas como nós devemos entender tudo estar bem aqui? No versículo 10, Moisés começa a definir esse cenário. Ele aponta que isso seria quando o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais. Uau, espera aí. Você está percebendo que ironia que existe aqui? Porque Deus não se esquece do povo, o povo se esquece de Deus. Deus se lembra da promessa. Mas quando eles recebem a promessa, o que acontece com eles? Eles se esquecem. Isso é um ciclo que nós vemos repetidamente em Juízes. Quando Deus resgata o povo se esquece de Deus. Aqueles precisam ser alertados para que quando receberem a promessa, eles não se esqueçam. Mas qual é essa promessa que seria cumprida? Eles receberiam uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias
de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. O que está claro aqui? Que eles não merecem a terra que receberão. Eles não recebem a terra pelo seu trabalho. Eles recebem porque Deus é fiel à sua aliança, que ele fez com seus pais. Eles recebem porque Deus se lembra deles. Essa é precisamente a verdade que eles tendem a se esquecer. Uau, que povo estranho, né? Nunca vimos isso acontecer antes. Não. Isso é algo compartilhado pelo homem. Tendências do meu coração. Tendências do coração do Daniel. Tendências do coração do Wagner. Tendências do coração da Sofia. E existe um livro interessante que eu li esse ano, de um autor que se chama Morgan Housel. Ele não é teólogo, nem cristão, se não me engano. Mas ele observa essa tendência quando está falando sobre finanças. E ali naquele livro você encontra um trecho curioso que diz: uma análise que ele faz a partir de observar pessoas ricas, e como elas reagem à sua riqueza. Se você é rico e alto, a probabilidade de seu irmão também ser rico é maior do que a de ele também ser alto. A qualidade da sua educação e as portas que se abrem para você estão fortemente relacionadas ao status socioeconômico dos seus pais. Mas fale isso para 2 irmãos ricos, e eles provavelmente dirão que as descobertas desse estudo não se aplicam a eles. O que isso significa? Significa que quando as coisas estão bem, nós temos uma forte tendência a acreditar aquilo ao nosso esforço, à nossa competência, ao nosso mérito, mesmo quando o que obtivemos não foi pelo nosso merecimento. Mesmo quando contamos com inúmeros imponderáveis e com aquilo que os homens chamam de sorte, que cruzou o nosso caminho no lugar certo e no lugar certo e no tempo certo. Diante da boa terra, Israel seria tentado a se esquecer de que eles não chegaram ali pelos seus méritos. E por isso, Moisés está chamando a não confiarem em si mesmos. Como se tudo o que eles obtiveram não tivesse vindo do Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Moisés diz isso, ele não está apenas falando da origem daquele povo. Ele está fazendo um retorno ao preâmbulo dos 10 mandamentos. Por quê? Porque esquecer-se de Deus não é uma falha de memória. Esquecer-se de Deus é uma falha de fidelidade. Você pode se esquecer de Deus, se lembrando que existe Deus. Você pode se esquecer de Deus, cantando aqui no nosso louvor, pregando aqui nesse púlpito. Você pode se esquecer de Deus vindo aqui todos os domingos, porque se esquecer de Deus não é uma falha de memória. Se esquecer de Deus é uma falha de fidelidade. E por isso você deve considerar se você não tem andado distraído demais. Ao entrar na terra, eles devem retornar à sua história, retornar à sua lei, e não seguirem outros deuses, como os cananeus, para não obterem o mesmo destino dos cananeus. A ira de Deus contra toda a idolatria. É isso que você vai ver quando você chegar ao fim dessa passagem que nós lemos. O amor para o qual Deus chama o seu povo confronta a sua noção de autossuficiência. A relação dos cananeus com seus ídolos é uma relação de barganha, é uma relação de manipulação, mas não a relação de Israel com Yahweh, que é uma relação de fidelidade e rendição.
Mas o que nós sabemos que eles fazem? Eles são infiéis. Eles se esquecem do Senhor. Eles tentam barganhar com os falsos deuses. Mas se esse povo de Israel fracassou, então, se ao observar a fidelidade deles nós já vemos ruir, qual é a nossa esperança? E o versículo 14 e 15 deixam claro que a idolatria é julgada pela ira de Deus. Irmãos, se quando eu digo idolatria, você pensa numa imagem, você ajoelhado, fazendo sacrifícios para ela, você não entendeu a dimensão desse pecado. Os falsos deuses, eles são erguidos no coração. E a idolatria é julgada pela ira de Deus. Mas a nossa esperança reside no fato de que mesmo quando o povo se esqueceu de Deus, Deus não se esqueceu do seu povo. E Cristo é a manifestação que Deus não nos entregou aos nossos ídolos. Mas ele veio quebrá-los. E quebrá-los para sempre. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer quando ele está falando à igreja em Tessalônica. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para o servir, ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Escute, meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. E nós devemos responder a essa verdade com um coração fiel, com um coração rendido, com um coração que ama, com um coração que memoriza, com um coração que fala, com um coração que proclama: o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. O antigo relato do martírio de Policarpo conta que após a sua morte houve uma grande preocupação em falarem com o magistrado que não entregassem o corpo dele aos cristãos. E a igreja registrou o que aconteceu ali. E eu termino lendo para vocês o relato que a igreja nos deixou, dizendo que um inimigo dos crentes disse para não entregarem o corpo de Policarpo pelo seguinte: o inimigo da igreja diz: não aconteça que eles, abandonando o crucificado, passem a cultuar esse aí. E a igreja registra: dizia essas coisas por sugestão insistente dos judeus que nos tinham vigiado quando queríamos retirar o corpo do fogo. Ignoravam eles que não poderíamos jamais abandonar o Cristo, que sofreu pela salvação de todos aqueles que são salvos no mundo, como inocente em favor dos pecadores. Nem prestarmos culto a outro. Nós o adoramos porque é filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos, justamente como discípulos, imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com o seu rei e mestre. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Escute, igreja, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Vá para sua casa e viva essa verdade. Cultive uma adoração verdadeira ao Senhor. Se você não tem a coragem
de cultivar uma vida de oração, meu irmão, de ler a sua palavra diariamente, de memorizar as escrituras. Como eu vou saber que você entendeu essa verdade? Mas mais importante do que eu saber, como você vai? Vá e viva essa verdade, para que nós sejamos formados e possamos receber a promessa de Deus. A boa notícia que eu tenho para você é que você não está sozinho para viver essa verdade. E os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja e os irmãos dessa igreja estão aqui para nós caminharmos juntos. Porque isso não é trabalho do pastor, isso é trabalho do crente. Então venha amar o Senhor com o povo do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos a nossa miséria diante de Ti, a sublimidade da Tua palavra, quão maravilhosa e profunda ela é, e quão pecadores nós somos. Nós reconhecemos, Deus, nossa fraqueza, e clamamos ao Senhor que forme em nós, pelo Teu Espírito, as realidades que o povo de Israel não conseguiu obter na sua infidelidade. Deus, hoje o Senhor está chamando a Tua igreja à fidelidade e ao reconhecimento de quem o Senhor é. E eu quero pedir o Teu Espírito, Deus, que abra os corações aqui nessa manhã, para que eles possam ser transformados pela verdade que foi proclamada. Ela não é a minha verdade, nem a minha palavra, ela é a Tua verdade e a Tua palavra. E o Senhor então nos ajude a viver, Deus, dessa maneira, para que nós não venhamos a Te envergonhar na nossa vida cristã, mas que nós possamos responder à Tua palavra com amor, memorizando-a, lendo-a, adorando ao Senhor conforme ela diz, honrando o Teu nome enquanto somos formados, até o dia em que experimentaremos a plenitude das promessas que nos aguardam. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus,